Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós lemos em Romanos capítulo 1 e versículo 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós verificamos que Deus, mesmo sendo amor, Deus é amor, não é verdade? Deus é amor. Mas mesmo tendo a natureza amável, Deus se ira. Deus tem os seus momentos de revolta contra o quê? Contra a injustiça. Deus odeia a injustiça. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. E Ele odeia a injustiça. Assim como você também, é ou não é? Como nós odiamos quando vemos injustiça acontecendo diante dos nossos olhos. Nós ficamos revoltados e frustrados, porque às vezes a gente se revolta contra a injustiça, mas não pode fazer nada. É ou não é? A gente vê a injustiça acontecendo diante do nosso nariz sem poder fazer nada. Então, nós ficamos estarrecidos, nós ficamos revoltados, indignados, nós ficamos por dentro, sabe, remoendo, né, de raiva, de ira contra aquela situação. Agora, por que nós ficamos assim? Por que nós ficamos cheios de ira contra a injustiça que vemos nos dias de hoje e diante do nosso nariz? Por quê? Porque nós temos recebido isso do próprio Deus. Porque aquele que criou o ser humano é assim. Deus é justiça. E quando se manifesta a injustiça, Ele odeia. E de onde vem a injustiça? De onde nasce a injustiça? Como é que começou a injustiça? A injustiça começou com Adão e Eva, quando deixaram a verdade e se agregaram à mentira. E por causa disso, eles foram expulsos da presença de Deus. Foram expelidos da presença de Deus. Obviamente, porque como justiça, Deus não pode conviver com a injustiça. Não tem condições. Então, Deus expulsou a sua criatura da presença dele justamente por causa da injustiça. Mas quem é o promotor da injustiça? O promotor da injustiça é o diabo. É o diabo. Então, quando o ser humano se agrega à injustiça, se junta com a injustiça, então o ser humano está se agregando ao diabo. Por isso que nós temos que andar na verdade. Lembra que Jesus falou? Lembra que eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Lembra que ele falou assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas? Justamente por isso, porque a luz representa a justiça, as trevas representam a injustiça. Deus é a justiça, o diabo é a injustiça. Então todos os que vivem congregados com as injustiças, todos os que vivem na injustiça, certamente trazem a ira de Deus, manifestam a ira de Deus, lá no céu, obviamente. Então, quando nós falamos em injustiça, nós estamos falando do pecado, porque quando uma pessoa pratica a injustiça, ela pratica o pecado. Quando a pessoa pratica o pecado, ela pratica a injustiça. E tudo que ela faz, no sentido de injusto ou de pecado, ela contraria a própria justiça de Deus. Mas aí o ouvinte pergunta, ô bispo, mas e o amor de Deus?
Deus não é amor? Como é que ele pode ser ao mesmo tempo amor e ficar irado e ser assim tão incisivo na sua justiça? Obviamente, minha amiga, meu amigo ouvinte, a natureza de Deus é amor, mas a atitude de Deus é justiça. É a maneira dele ser, é a forma dele ser. Ele tem o caráter de justo e ele não aceita de maneira nenhuma a injustiça. Quando uma pessoa vive no pecado, quando uma pessoa vive no erro, quando uma pessoa, além de viver no erro e promove o erro, essa pessoa está atiçando a ira de Deus, está provocando a ira de Deus. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Perversão dos homens. Quer dizer, as pessoas tornam a verdade em mentira. As pessoas tornam o que é certo no errado. As pessoas corrompem os bons costumes. As pessoas trocam as coisas. Então, Deus se torna irado com essa situação. E você que está me ouvindo neste momento e que está naturalmente meditando nessas nossas palavras, você há de convir que se você é mãe, se você é pai, e se um filho ou uma filha faz o que é errado, sendo você justo, você não vai coadunar com aquele erro dela, não é verdade? Você não vai se aliar com o erro do seu filho. Se o seu filho roubou, você vai dizer: parabéns, meu filho. Não, você vai ficar irado. Você vai ficar: poxa, meu filho. Outro dia eu estava assistindo o Jornal da Record e uma mãe deu graças a Deus que o filho morreu. Ela disse: eu prefiro ele morto do que roubando, do que fazendo essas coisas. Então, essa é a realidade. Por quê? Porque a mãe era pela justiça. Então, Deus também é assim. Imagine, minha amiga, meu amigo, quando as pessoas erram, falham, não há outro caminho para elas senão o julgamento eterno e o lago de fogo e enxofre. Mas muitas pessoas nem consideram o inferno, muito menos o lago de fogo e enxofre ou o julgamento de Deus, porque essas pessoas contam com o amor de Deus. Deus é amor, no final das contas todos chegamos lá, todos nós vamos ser salvos. Coisa nenhuma, isso é mentira, isso é um engano, isso é uma ilusão, isso é uma balela do diabo. Deus, como justiça, ele jamais vai perdoar aquele que manteve a sua vida na injustiça, no erro, na perversão da verdade. As pessoas que fizeram aquilo que lhe desagradava, aquilo que era injusto, aquilo que agradava o diabo. Porque quando você, quando eu, quando qualquer um de nós atentamos para a injustiça, nós estamos atentando para o pecado, estamos atentando para o diabo, nós estamos nos inclinando diante do diabo. Quando nós atentamos para a justiça, quando nós nos voltamos para a justiça, para o que é certo, para o que é justo, então nós estamos nos voltando para Deus. É por isso que Deus falou lá para o povo, os filhos de Jacó: olha, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Porque Deus não podia ter comunhão e comungar com a mentira, com o engano, com o roubo, do caso deles nos dízimos e nas ofertas. Você que está neste momento meditando nessas palavras e tem vivido uma vida contrária à justiça, meu amigo, minha amiga, você está brincando com Deus, você está correndo risco de vida, você está correndo risco de vida eterna. Você veja, por exemplo, nós tivemos várias reportagens de jovens que morrem prematuramente no trânsito, ora com acidentes de motos, ora com acidentes automobilísticos. E por que morrem? Por que eles morrem? Morrem justamente porque desobedecem às leis do trânsito, ora estão dirigindo
embriagados, ora estão brincando com o carro, com a velocidade, enfim, não respeitando o seu semelhante. Então eles acabam dando problemas, acabam batendo e morrendo. Então muitos jovens têm perdido a vida estupidamente por falta de obediência à justiça. Por falta de obediência à justiça. Aí os pais vêm e dizem: Deus, onde é que estava Deus que não viu meu filho? Morreu, meu filho tão jovem, tão criança, e morreu. Deus tem dado a sua palavra de disciplina, de ordem, mas os seus filhos querem seguir o caminho da desordem, da bagunça, querem seguir o caminho da indisciplina, da injustiça, do erro. Então, ele vai colher aquilo que ele plantou. Qualquer um colhe aquilo que planta. Eu colho hoje o que eu plantei ontem e vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, mas a justiça de Deus é eterna. É a forma de Deus viver. É a forma de Deus manifestar-se. É com justiça. Então, ainda que ele seja amor, ele não vai ultrapassar a sua justiça por causa desse amor, de forma nenhuma. E se a pessoa pecar, ela vai morrer, salvo se ela se converter do seu caminho de injustiça, salvo se ela se voltar para Deus e começar a viver na disciplina de Deus, viver dentro da justiça de Deus. É assim que é a lei de Deus. Deus, minha amiga, meu amigo, não é de brincadeira. Deus não é brincadeira, não existe brincadeira com Deus. O que existe com Deus é simplesmente a verdade, a justiça. E quem anda na verdade, na justiça, tem até direitos de cobrar de Deus as suas bênçãos, as suas promessas. E você, como uma pessoa de Deus, você não aceita essa situação que aí está, é ou não é? Você aceita? Claro que não. Você não aceita? Poxa, eu estou vendo meus filhos crescerem no charco, eu estou vendo meus filhos crescerem em meio a tantas injustiças, a tanta desassistência por parte dos governos. Eu tenho visto meus filhos sem escola, eu tenho visto filhos aí morrerem com bala perdida. Não é possível. Tenho visto tantos hospitais aí jogados às traças e as autoridades não dão a mínima para o povo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos buscar a justiça. Vamos fazer o que fizeram os profetas no passado. Eles se uniram numa força única, numa fé. E você sabe, quando a gente ora, quando a gente une a fé em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, quando a gente começa a buscar a justiça de Deus, coisas grandes começam a acontecer. E é isso que nós estamos propondo para você. Vamos buscar essa justiça. Vamos clamar por essa justiça, porque Jesus falou que depressa, o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. Desde criança, a minha vida foi muito difícil. Um casamento muito conturbado, porque ele era muito ciumento, muito possessivo, muito briguento. Ele rasgava minhas roupas, ele não deixava cortar o cabelo, não deixava eu sair na rua. Eu morei numa casa que a gente morava tipo num cortiço, né? E nesse lugar era um banheiro para todo mundo, um lugar de lavar roupa para todo mundo. Então era assim, tinha que ficar esperando todo mundo fazer o que tinha que fazer para mim poder ir cuidar do meu trabalho. Lavar roupa, tomar banho, pegar água, essas coisas, tudo era assim. Então era muita humilhação. Aí a nossa vida financeira era muito complicada, a gente não tinha nem o que comer direito, não tinha visão de nada, era totalmente aquela vida pequena, de humilhação. Morava numa casa 5 meses e não via o resultado do trabalho, não via nada diferente em casa. Sempre estava faltando as coisas, sempre estava na farmácia, sempre devendo a farmácia, devendo a padaria, devendo todos os lugares, as lojas. Entre nós, a gente chegava até a chorar de vergonha e de revolta, porque trabalhava, então não tinha como não ter um resultado. Aí ele me maltratou muito durante a gravidez também, passei muita situação difícil. Durante 6 meses da gravidez ele nem olhava na minha cara, teve rejeição, nossa, muita humilhação de palavras, de desprezo, foi muito difícil para mim. Então,
Depois que passou tudo isso, eu morei longe da minha família. Fui morar junto com a família dele, a gente chegou a morar dentro da casa da mãe dele. Aí quando eu cheguei aqui, aprendi a usar a minha fé. Eu descobri que tinha um novo mundo, né? Uma esperança para que eu pudesse resolver a minha vida, né? Aí fui ouvindo a palavra do homem de Deus, fui obedecendo, praticando. A cada dia eu fui vendo uma mudança dentro de mim, uma mudança na minha mente, no meu coração, na maneira de ver a vida, que a gente podia crescer, ser alguém, né? Até que Deus começou a responder. Em meio a essas lutas e vitórias, eu ainda me sentia injustiçada. Eu não aceitava ainda crer num Deus grande e ver que não tinha acontecido aquilo que a gente queria, né? Ver o meu marido que lutava tanto, trabalhava tanto, ele é sempre assim uma pessoa lutadora, preocupado, né, em fazer o melhor, em ter o melhor, em dar o melhor pra gente, e aquilo não acontecia. Foi aí que eu me revoltei e participei da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. No altar de Deus, eu encontrei a verdadeira justiça, aonde hoje realmente, né, tudo está diferente. Eu morava numa casa difícil, hoje eu tenho uma casa grande, uma casa ampla, uma casa muito bonita, confortável. As outras áreas da minha vida também, no meu casamento, tudo foi mudado também. Ele passou a me respeitar mais, passou a me tratar com mais carinho, com mais atenção, me valorizar. Para quem não tinha onde morar, morava num lugar muito ruim, hoje eu tenho a casa própria, uma casa abençoada, grande, onde a gente pode, né, reunir a família e estar todo mundo juntos. Também andava a pé, hoje a gente tem um carro próprio, eu tenho meu carro, né, e tenho o dele. Minha vida com Deus é uma bênção também, tenho o Espírito Santo, tenho paz na minha vida, graças a Deus todas as áreas foram restauradas. No altar de Deus eu encontrei a verdadeira justiça. Quando eu cheguei aqui, eu tinha problemas financeiros e por conta desses problemas financeiros, eu entrei numa depressão muito grande. Eu perdi o emprego por conta dessa depressão, né? E o meu esposo já estava desempregado. Eu estava levando tudo nas minhas costas sozinho. Eu cheguei a receber ameaças de que iam penhorar minha casa, né? E isso foi embolando de uma tal maneira que a vontade que eu só tinha era de morrer. Até que um dia uma pessoa me convidou para vir aqui. Eu cheguei aqui nesse fundo de poço. Foi onde eu aprendi a usar a minha fé. As portas foram se abrindo. Eu arrumei um emprego, né? Eu consegui um emprego. Meu esposo também conseguiu um emprego. A gente foi quitando as dívidas pouco a pouco, né? Não foi do dia para a noite também, não foi fácil. E foi onde também eu fui aprendendo a buscar o abençoador, que eu passei a ter força. Eu tinha uma força interior dentro de mim que nada me abalava, porque eu sabia que os problemas poderiam surgir, mas que com a minha fé eu poderia vencer cada um deles. Em meio às lutas e vitórias, eu sofri uma grande injustiça na minha vida. O meu filho que eu criei na palavra de Deus, nos ensinamentos corretos, com tanto amor, com tanto carinho, fazia voto por ele, sempre ali na presença de Deus, me preocupando de mantê-lo na presença de Deus. Um rapaz com um futuro brilhante pela frente, acabou sofrendo um grande acidente. E a gente foi surpreendido numa madrugada. E eu perguntei para o policial, é grave? Foi grave? Ele falou, olha, ele está nesse momento passando por uma cirurgia e quando nós chegamos lá, ele tinha sido um politrauma. Ele ficou entre a vida e a morte, ele estava entre a vida e a morte. Mas depois dessa cirurgia, que os médicos conversaram comigo e com meu esposo, que começaram a lista do que tinha acontecido com ele. Ele havia fraturado 3 vértebras, nós pensamos, pronto, ele vai ficar paraplégico.
3 vértebras da coluna, quebrou 4 costelas, estava com a bacia fraturada em 5 lugares, teve o traumatismo craniano, estava com problema no pulmão. Eu entrei para dentro da minha casa e dobrei os meus joelhos. E eu falei, meu Deus, não é justo. Não é justo, meu Senhor, isso que está acontecendo. Toma a frente. O Senhor vai à frente. Até eu já tinha aprendido a usar a fé, eu não deixei o sentimento tomar conta de mim. Foi aí que eu usei a minha fé e participei da campanha da justiça. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça que assola o povo teu. Eu abracei essa campanha. Eu disse, meu Deus, é agora. Agora eu vou ver que o Senhor é comigo. Eu creio na tua justiça. Deus falava comigo assim, aquele juiz malvado, iníquo, que atendeu aquela mulher só por conta que ela estava importunando ele, por que Deus não ia me atender? Se eu era fiel, se eu obedecia, se eu estava usando a minha fé. Eu tinha certeza dentro de mim que ele ia responder, como respondeu. O meu filho está aí, sem sequela nenhuma, ele é músico. A carreira dele estava acabada perante o homem. Mas eu tinha certeza que perante Deus não ia deixar aquele talento ir por água abaixo. E tanto é que ele não esqueceu uma nota musical. Os coágulos que haviam no cérebro dele foram absorvidos, ele não ficou com sequela, não precisou fazer a cirurgia, e hoje ele já está tocando novamente para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pois é, esses testemunhos, é como diz o texto aqui sagrado, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e também do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é isso que você vai encontrar na Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai encontrar um trabalho de fé, ousado, um trabalho de coragem. Nós assumimos a nossa fé. Quem estiver disposto, quem for humilde para obedecer a palavra de Deus, venha, porque vai arrebentar.